Mais para frente tem uma imagem, nós vamos já reproduzir ela aqui no quadro. Tem um triângulo. Aonde? Agora vai ficar claro para você. Aqui é o estratégico, cúpula. Ele é de médio, curto ou longo prazo? Longo. LP, longo prazo. Aqui no nível intermediário, tático, que é cada departamento, cada gerente, médio prazo. E aqui embaixo, no nível operacional, ele é feito a curto prazo. Cada funcionário, cada departamento, a cúpula da organização. Beleza? Mas tem essa imagem no material de vocês mais para frente. Continuando. Vamos logo de cara então pegar uma questão aqui. Se a prova fosse agora, o que vocês responderiam? No que concerne a processo administrativo e habilidades do administrador, assinale a opção correta. Mais conhecimentos técnicos são demandados do administrador à medida que ele sobe na hierarquia da organização. Certo ou errado? Mais conhecimentos técnicos são demandados do administrador a partir do momento que ele sobe na hierarquia. Errado. Mas está errado por quê? É conceitual. Isso. Conhecimentos conceituais. Conhecimento técnico é saber trabalhar. É arregaçar a manga e meter a mão na massa. Quem arregaça a manga e mete a mão na massa? É o nível operacional ou é o nível estratégico? Operacional. Vou subindo na hierarquia, me distancio cada vez mais do trabalho do dia a dia. Né? A letra A está errada. Beleza. O administrador que desenvolve ações de dividir o trabalho e alocar recursos exerce a função administrativa de controle. Eu não expliquei isso ainda, mas já vamos começar interpretando o texto. Ó, se eu divido o trabalho e aloco recursos, isso é controle? Não. Dividir o trabalho e alocar recursos é o quê? Não. Dividir o trabalho é dizer quem faz o quê? Alocar recursos é definir quais recursos cada um vai ter. Isso é... Cadê o organizar? Está aqui. Isso é organizar. Não é dirigir. Dirigir é explicar o que tem que ser feito. Resumindo. Organizar, definir quem faz o quê? Alocar recursos. Então, letra B está errada. C. O administrador que desenvolve ações de coordenar esforços e comunicar exerce a função administrativa de direção. Coordenar, comunicar, parece ser dirigir. Só que você sabe que prova de múltipla escolha, tu não pode responder a C e já pular para a próxima. Vai ter uma mais certa do que a certa, né? Então vamos lá. O administrador que define a missão da organização realiza a função de organização? Se eu defino a missão, é o que eu vou fazer para chegar no objetivo. Definir missão é o quê? Planejamento, prever. O administrador que monitora o desempenho exerce a função administrativa de planejamento? Monitorar o quê, galera? Controle. Então, realmente, aí no caso, a única correta, letra C. Continuando. Outras. CESP agora. Durante o processo de elaboração do planejamento estratégico, são estabelecidas a visão, a missão e os valores das organizações. São os 3 primeiros capítulos de qualquer planejamento estratégico. Visão, missão e valores. Visão, aonde eu quero chegar. Ser a maior da América Latina em 5 anos. Missão, o que eu vou fazer para chegar lá? Oferecer aos nossos clientes o melhor preço, a melhor tecnologia e o melhor atendimento. Olha a diferença entre visão e missão. Tem uma palavra que tem o mesmo tamanho, o mesmo som, você confunde na hora da prova. Visão não é enxergar, então é onde eu quero chegar. Fica um macetezinho besta, mas que você não esquece mais. Missão, algo que eu tenho que fazer para chegar lá. Então, por exemplo, ser a maior da América Latina em 5 anos. Visão ou missão? Visão, é onde eu quero chegar. Missão, oferecer aos nossos clientes a melhor tecnologia, o melhor preço, o melhor atendimento. Missão. Respeitando o meio ambiente. Valores. Então, o que são valores? São as bandeiras, as causas que aquela empresa defende na busca da sua visão e missão. Valores é um capítulo obrigatório? Não. Mas dos anos 90 para cá se tornou obrigatório, assim, não no sentido obrigação de fazer, mas as empresas que não defendem causas hoje perdem clientes. Porque dos anos 90 para cá a sociedade começou a defender causas. Começaram a defender os golfinhos do Oceano Atlântico, as orcas do Oceano Pacífico, as pulgas dos camelos do Afeganistão. Então, quer dizer, começou a existir um certo exagero em defesa de causa, né? E aí as empresas sacaram.
se eu defender essa mesma causa, esse cliente é meu. Se identifica, né? Se identifica. A identificação, né? Tem muita empresa que defende a causa sem querer defender, mas defende para atrair clientes. Tem outras que realmente levam a sério. Então, valores é obrigatório, mas não é. Não é obrigatório, mas se tornou porque o cliente exige. Então, esses são os 3 primeiros capítulos de um planejamento. Qual é o tamanho deles? No máximo, os 3 cabem em uma folha. Um parágrafo para cada um. Vocês já entraram em algumas empresas que bem na portaria tem uma placa enorme, visão, missão e valores? Sim. Geralmente isso é divulgado até para o próprio cliente. O resto do planejamento não, é interno. Mas isso é divulgado para o cliente. São os 3 primeiros capítulos, só ocupa um parágrafo cada um, mas sem eles você não faz o resto. Qual é o volume médio que vocês acham que um planejamento estratégico tem que ter em número de folhas? Por exemplo, quantas folhas vocês acham que tem um planejamento estratégico da Coca-Cola mundial para os próximos 50 anos? Eu já vi esse planejamento, eu peguei, tá? Eu folhei esse planejamento. Lembra daquela enciclopédia Barça, que a gente usava antes do Google? Né? Eu sou dessa época, pelo menos. No finalzinho dessa época, tá? Eu sou dessa época. O planejamento estratégico da Coca-Cola tem um volume de 3 Barças. Esse é o tamanho dele impresso. Mas vamos para a realidade. Uma empresa de médio porte, aqui no Brasil. Vamos chamar médio porte? Deixa eu ver um exemplo de empresa de médio porte. Mas existe planejamento para os 3 níveis. Não, só estratégia. Só estratégia. Vou pegar, por exemplo, sei lá, Grupo Brasal. Grupo Osório Adriano. É uma empresa grande, mas perto de uma Coca-Cola é médio porte. Mas dentro da nossa realidade aqui de Brasil, o planejamento estratégico de um Grupo Osório Adriano, de um Grupo Brasal, não dá para imaginar esse planejamento com menos de 5.000 parágrafos. Não dá, é muita coisa. Só que vocês vão perceber daqui a pouco, quando eu explicar os outros capítulos, que o planejamento estratégico faz tudo, menos estratégia. Ele só levanta informações. Porque a estratégia de verdade do que vai ser feito está onde? No tático e no operacional. Detalhamento das ações, tático e operacional. Sonhos, visão de futuro, construção de cenários, planejamento estratégico. O estratégico viaja, o tático e o operacional realiza. Pé no chão. Beleza? Então daqui a pouco a gente vê isso. Então, nesse caso, visão, missão e valores, os 3 primeiros capítulos, questão correta. O processo de planejamento estratégico, que resulta na definição da missão e da visão de uma organização, é complexo e dinâmico. Por isso, deve ser submetido a análises continuamente, a fim de se acompanhar a evolução das inúmeras variáveis que o balizam. Certo ou errado? Parei. Dica de técnica de estudo. Esse tipo de questão, você lê como eu fiz aqui, de uma vez só, você fica meio vago. Você fica, o que essa questão falou? Falou e não disse nada para mim. E na hora da prova, todas as questões, sem exceção, vocês leem desse mesmo jeito, mentalmente, de uma vez. Se está tudo bonitinho, aparentemente não tem contradição, não tem o exclusivamente, então a questão está correta. É geralmente essa lógica que vocês seguem. Para com isso. Faça como faria Jack, o estripador, por partes. Julga frase por frase. E quando tiver o exclusivamente, não é o caso aqui, mas quando tiver, não coloca errado não. 90% das questões que afirmam uma verdade absoluta realmente estão erradas. Mas se na sua frente tiver parte dos 10%, então analisa. Tá? Então vamos lá, devagar, quer ver? Olha a diferença. O processo de planejamento estratégico, que resulta na definição da missão e da visão de uma organização. O estratégico resulta na visão e missão? Resulta. Resulta é origem, é final, é para executar, até aí está correto. É complexo e dinâmico. Pô, ele é o de mais alto nível, ele é para a empresa inteira, ele é para longo prazo. É complexo. E ele tem que poder ser modificado a qualquer momento. É dinâmico, não é estático. E por isso deve ser submetido a análises continuamente. Justamente por ser dinâmico, eu tenho que avaliá-lo sempre. Ok? A fim de se acompanhar a evolução das inúmeras variáveis que o balizam. Questão correta. Se você vai julgando frase por frase, você demora um pouquinho mais, mas você só faz uma vez. E, tendo estudado, tendo a certeza, só responde uma vez e não precisa voltar mais na questão. Você ganha tempo na hora da prova. Faz sempre assim, parte por parte, frase por frase. Continuando. O planejamento estratégico pode ser entendido tanto como uma ferramenta, quanto como um processo? Parei. E aí? Eu posso dizer que o planejamento estratégico é tanto ferramenta quanto processo? Falso.
o que é ferramenta e o que é processo. Para a gente dizer que é falso, ou até mesmo que é verdadeiro, você tem que saber definir as duas palavras. Vamos lá, a coisa mais fácil, quer ver? Ferramenta. Ferramenta não é o que eu pego, que eu manuseio, uma chave de fenda, um martelo. Eu pego naquilo, é palpável, é tangível. O planejamento estratégico é papel ou não? É papel, é tangível. É uma ferramenta, porque eu sigo aquilo ali. Ok? É processo? Um planejamento estratégico me diz passo a passo o que eu tenho que fazer? Diz, então é processo. O que é processo por definição mais simples? Gestão de processo faz parte do edital de vocês também, a gente vai ver no próximo domingo. Mas o que é processo antecipando? Da forma mais simples, passo a passo para executar uma tarefa. Isso é um processo. Só que essa definição que cai em prova, é correto afirmar, candidato, que processo é passo a passo para executar uma tarefa? Não é assim que cai. Vai cair na linguagem do administrador. Como é que cairia em prova? É correto afirmar que processo é um conjunto de inputs que passaram por elementos transformadores cujas fronteiras devem ser respeitadas, gerando outputs que proporcionarão feedbacks devendo criar retroalimentação? Que é a mesma coisa que passo a passo para executar uma tarefa. Então, assim, qual é o maior problema nas questões de administração, como eu estou querendo mostrar para vocês? Vocabulário. A maioria de vocês não tem formação na área de administração, a maioria de vocês não está acostumado com esse vocabulário. O que eu recomendo? Estou dando um tempo de estudo, vou dar uma descansada de uma horinha, vou ler uma revista. Não, pode até ler uma revista, mas não pega Capricho, não pega Playboy, não pega nada disso. Pega o seguinte, Você S.A., Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Caderno de Administração dos Jornais. Por quê? Nada daquilo cai em prova, mas você vai enriquecendo o seu vocabulário, a ponto de conseguir começar a entender essa definição que eu falei tão rapidamente que depois eu vou explicar melhor, e outras nomenclaturas. Enriqueça o vocabulário. 40% da sua prova vai ser administração, se você somar todas as matérias. Então, assim, vai ter um monte de coisa que está na sua prova, que está no edital, que não vai cair na sua prova, para dar lugar para as questões de administração. Beleza? Então, o planejamento estratégico pode ser entendido tanto como uma ferramenta quanto como um processo? Sim. Por meio do qual uma organização elabora suas estratégias? Perfeito. Essa daí estava muito fácil. Questão correta. Tranquilo até aqui? Tá. Parte histórica do planejamento, então. Pode cair na sua prova a história do planejamento antiga, origem mesmo, e pode cair a história contemporânea. Vou falar rapidamente sobre as duas. História antiga do planejamento, origem do planejamento. A maior referência bibliográfica sobre planejamento é um livro escrito há 5 séculos antes de Cristo, chamado A Arte da Guerra. Vocês devem conhecer. E que nesse universo de concurso está até bem famoso, bem conhecido, por um excelente trabalho que um professor de raciocínio lógico tem feito, o Teles, um aulão que ele intitula A Arte da Guerra, com base nesse livro. Recomendo o aulão dele, muito bom. O que acontece? Nesse livro, o Sun Tzu, que era um estrategista militar chinês, obviamente ele coloca princípios de como um exército vencer uma batalha. Só que você faz analogias para a vida pessoal desses princípios e para a vida empresarial também. Dos vários princípios que ele coloca nesse livro, existem 4 principais que hoje norteiam o planejamento estratégico de qualquer empresa. O primeiro princípio está lá no livro dele, o princípio da escolha do local de batalha. O que ele dizia? Aqui eu coloquei cenas no filme 300 que ilustram justamente esses 4 princípios. O que é o princípio da escolha do local de batalha? O exército que trouxer a batalha para uma área geográfica que ele conhece, ele vai ter vantagens em relação ao inimigo. Faz armadilhas, etc., como foi feito no filme 300. O que seria o princípio da escolha do local de batalha para o universo organizacional? A organização, pública ou privada, escolher o segmento de mercado que ela quer atender. É ilusão de qualquer empresa achar que vai vender tudo para todo mundo. Não vai. A partir do momento que eu crio um segmento, o que eu faço? Eu vou criar produtos específicos para aquele segmento e vou atender esse segmento de forma mais personalizada. E todo cliente adora ser atendido de forma personalizada. Se fideliza. Isso é a escolha do local de batalha. Outro princípio que está lá no livro, o princípio da concentração das forças. O exército que atacar em bloco e se defender em conjunto, ataca e se defende melhor do que cada um por si. Está lá no filme 300, quando eles todos se juntam, quase que um casco de uma tartaruga, quando o exército persa atira flechas ao mesmo tempo.
que seria a concentração das forças para as organizações? Por exemplo, ao invés de abrir várias filiais ao mesmo tempo, eu abro uma de cada vez. Abro, organizo, deixo ela ser produtiva, quando ela estiver lucrativa, eu vou para outra. E assim sucessivamente. Perceberam que a maioria das UPAs, quando foram abertas há poucos anos, não deram certo? Por quê? Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. As UPAs estavam prontas, lindas e maravilhosas, equipamentos moderníssimos, sem funcionário, sem médico, sem enfermeiro. Porque esse processo é lento. Até você abrir o concurso, detectar o número de vaga, abrir o concurso, publicar o edital, ter a prova, aprovação, para poder colocar, demora. O que começou a acontecer então? Uma alocação de médicos e enfermeiros dos hospitais para irem para as UPAs. E essas pessoas queriam ir para as UPAs? Não. Então você já vai colocar gente insatisfeita para trabalhar com atendimento da saúde à população? Não, gente, não, tudo errado. Então quer dizer, você primeiro concentra as suas, faz devagar, faz não devagar. Porque também o mundo hoje é tão exigente, o cliente do século XXI é tão exigente que não dá para fazer devagar também não. Mas faça passo a passo, planeja antecipadamente. Isso é concentração das forças. Princípio do ataque. O Sun Tzu colocava: o exército que é atacado de surpresa, pega o inimigo de surpresa e tem uma vantagem competitiva com isso. No filme 300, uns 20 ou 30 espartanos invadiam o acampamento persa e saíam correndo. Os persas acordavam e saíam correndo, quando virava a esquina, os outros 270 estavam lá esperando, na beira de um penhasco. Então, quer dizer, pegar de surpresa é essencial. O princípio do ataque para as organizações não é levar o concorrente à falência. Tem muitas empresas ainda que pensam o seguinte: preciso levar meus concorrentes à falência. Para quê? Para ficar única no mercado, podendo impor preço e qualidade inferior? É bom ter concorrente, porque quando a gente tem concorrente, a gente se obriga a se superar todo dia, a gente se obriga a ser melhor. E esse cliente do século XXI, que é tão exigente, ele prefere uma empresa que está inserida no mercado com concorrentes do que uma empresa única no mercado que se torna um monopólio, podendo colocar o preço que quiser, a qualidade inferior que quiser. O que é o princípio do ataque, então? Não é levar o concorrente à falência, é ser melhor que os concorrentes. Se você tiver uma grana para abrir uma farmácia, você abriria uma farmácia aonde numa quadra que não tem farmácia nenhuma, ou você abriria na rua das farmácias do lado do hospital de base? Rua das farmácias, melhor lugar. O Engelmann já tem 44 farmácias, a minha vai ser a 45ª. Qual o problema? Estou aqui na Asa Sul ou Asa Norte, preciso comprar um medicamento, é o primeiro endereço que vem na minha cabeça. Lá eu sei que vai ter alguma farmácia aberta, eu não vou ficar andando quadra por quadra desesperado e vendo que a farmácia está fechada. Você já vai até ali. O que vai diferenciar uma farmácia da outra para mim é vender mais? Primeiro, qual é o primeiro critério que alguém escolhe para comprar medicamento? Medicamento é preço. Porque todo medicamento é igual. Então é preço. Qual que é o foco de um planejamento hoje? Primeiro, realçar a chamada renovação dinâmica. Empresa que não muda todo dia fica para trás. Porque o cliente do século XXI está muito exigente e a gente não reclama mais das empresas. A gente simplesmente muda de empresa. Reclamar não adianta nada mesmo, então melhor mudar. Então a empresa que não se renova fica para trás. Inovação, alianças estratégicas. Olha hoje como é diferente. No passado recente, levar meu concorrente à falência. E hoje, abraçar meu concorrente, ser parceiro. Uma aliança estratégica, obviamente, ela tende a ser temporária, para a defesa de interesses em comum, enquanto esses interesses existirem. Quer ver um exemplo de aliança estratégica hipócrita que a gente teve recentemente na gestão pública brasileira? PT e PMDB juntos. Tem nada a ver, PT e PMDB sempre se mataram. E nos últimos 13 anos, até recentemente, eram amigos, eram parceiros. Mas por uma questão estratégica. Se a presidência do PT, a base congressista do PMDB, tem que se juntar. Hoje a gente já está vendo outra realidade, né? Teve o quê? O corte da aliança e hoje são inimigos. Então, quer dizer, um exemplo, né, do que a gente presenciou recentemente, mas que as empresas também fazem, de alianças estratégicas com concorrentes, mas temporárias. E a criação das chamadas redes empresariais. Concorrentes juntos, que continuam se odiando e se matando, mas que fazem algo em conjunto. Por exemplo, compram junto. Aqui em Brasília não tem a rede da economia nas farmácias?
Rosário, Santa Mônica, Santa Marta, tudo a mesma rede da economia. Não são do mesmo dono. São inimigos mortais, se matam, só que compram coletivamente. Para quê? Para que os preços sejam menores. Todas elas têm um preço menor, porém se matam. Só que agora o que chegou em Brasília recentemente, que vocês devem ter acompanhado? Começou a chegar em Brasília as redes nacionais, Drogazil e várias outras. Essas redes nacionais são muito maiores do que as regionais. E agora então, com preços ainda menores. Então vira uma guerra, né? Hoje, essa rede da economia já não existe mais. Por quê? Como as redes nacionais vieram para Brasília, por mais que essa rede da economia fosse conectada para comprar junto, o volume que eles compram não faz um preço ir tão para baixo quanto da rede nacional. Então, se não tem mais como essa competitividade, a rede é desfeita. Então, da mesma forma que a aliança estratégica. Aí você vai falar, mas então a aliança estratégica é sinônimo de rede empresarial? Não. Rede empresarial, eu sou seu inimigo, eu te odeio, você sabe disso e eu sei disso. Mas vamos comprar juntos. Aliança estratégica, somos amigos. Enquanto for bom para os dois lados ou para um dos dois lados. Beleza? Então, essa evolução histórica de planejamento hoje. Qual é o foco de um planejamento atual? Alianças estratégicas, renovação dinâmica e inovação. Isso, obviamente, faz o planejamento estratégico ter um volume muito maior ainda. Fazendo a Coca-Cola ter 3 barças de planejamento, ou um planejamento qualquer ter 5 mil, 10 mil páginas, fácil. Né? Justamente por carregar consigo a necessidade dessas informações todas. Então, fechando essa parte histórica. Hoje, um planejamento tem que ter informações que permitam sobrevivência a longo prazo. O problema do empreendedor brasileiro é que ele monta uma empresa para ganhar dinheiro hoje. Ele não pensa no futuro. É a padaria da esquina, é o salão de beleza, é a microempresa que sustenta de verdade a mão de obra privada no Brasil. Mas ninguém se planeja para longo prazo. Quando eu morrer, minha empresa continua, a preocupação do empresário brasileiro não é essa. A preocupação é, até eu morrer eu vou ganhar o dinheiro que eu pretendo? Então, quer dizer, e a empresa não cresce. O que é normal no Brasil? Morre a pessoa, o que os filhos fazem com a empresa do pai? Vende ou fecha. Né? Ela não tem continuidade. Errado. Outra preocupação de hoje, rentabilidade adequada. De onde vai vir o dinheiro da empresa? Devo aceitar cheques predatados? Devo aceitar cartão de crédito e débito? Devo parcelar no cartão? Só recebo à vista? Isso é importante para a gente compor a saúde financeira da empresa. Muitas empresas parcelam em N vezes para os seus clientes no boleto, Casas Bahia. Só que numa situação de crise, que eu preciso de fluxo de caixa agora, eu não vou ter. Porque eu só tenho dinheiro a vir, a vencer, a receber, não para agora. Então o certo é equilíbrio. É bom para uma empresa ter dinheiro a receber, mas é bom para uma empresa também ter dinheiro à vista. Casas Bahia entenderam isso. Hoje você tem preços bem bacanas para venda à vista, preços maiores para venda a prazo, mas as prestações que cabem no seu bolso. Não é esse o slogan, inclusive? Então, quer dizer, pensar em rentabilidade adequada é pensar isso, tem que estar no planejamento. Nos dias de hoje é importante. Quanto menos recursos de terceiros uma empresa pegar, melhor. Capacidade de inovação. Empresa que não se inova rapidamente, não responde ao seu cliente rapidamente, certamente perde mercado também. E isso, então, é importante você ter sempre as mesmas pessoas, ou é importante ter um giro do capital humano? O giro é importante. Não que eu vá demitir os antigos, mas se eles não se atualizam, se eles não abrem a cabeça, se eles não quebram paradigmas, serão substituídos por gente com gás novo, sangue novo, que pensa diferente. Ambev, por exemplo, tem uma rotatividade média de 2 anos. Dificilmente alguém fica na Ambev mais do que 2 anos. Quando fica, cresce muito lá dentro, porque vai se inovando. Mas geralmente o prazo médio é 2 anos. Tem certas organizações, então, que preferem pessoas que fiquem pouco tempo. Até pouco tempo, quem era bem valorizado no mercado? Aquele currículo de alguém que estava na mesma empresa há 10 anos, 12 anos, 15 anos. Hoje em dia, não. Se você fica numa empresa mais do que 5 anos, você já é visto como estagnado, retrógrado e ultrapassado. A não ser que você tenha sido promovido lá dentro, aí tudo bem, justifica. Mas no mesmo cargo, 5 anos fazendo a mesma coisa, hoje é mal visto pelo mercado. A especialização do século XXI não é aquele que sabe muito de uma coisa só, é aquele que sabe muito de muitas coisas. Compare, por exemplo, um edital qualquer de 2001 e o conteúdo de um edital qualquer de 2017 e 2018. Vocês vão ver que, para passar no concurso, você não pode ter conhecimento superficial das coisas como era em 2001. Você tem que ter um conhecimento aprofundado em tudo.
É meio contraditório, especialista em tudo. Isso é o generalista. Mas para o século XXI, esse é o especialista, que tem conhecimentos múltiplos. E, obviamente, isso também tem que ir para o planejamento como objetivo. Bom, Entendi o crescimento sustentável. você tem que crescer sem depender de dinheiro de terceiros, do seu dinheiro. Se você abre um negócio pequeno, já sonhando grande, é bom sonhar grande, porque se você não sonha, você não realiza. Mas eu não posso, por exemplo, abrir uma filial hoje. Vou dar um exemplo meu. Eu tive a oportunidade de ter um negócio próprio há alguns anos. Eu montei uma distribuidora de produto de limpeza. Por que eu montei essa distribuidora? Porque eu tinha experiência em produto de limpeza. Passei 4 anos numa multinacional. Olha a minha ilusão. Vou montar minha distribuidora e os clientes vêm comigo. Não veio 5% dos clientes que eu atendi. Por quê? Podiam até gostar do meu atendimento, mas não era o mesmo produto. Então, e outros fatores. Preço. Eu era distribuidor, eu comprava para revender. Quando eu vendia direto de fábrica. E vários outros fatores. Segundo erro meu, eu chamei meu melhor amigo para ser meu sócio. Hoje, ele é meu ex-sócio e ex-amigo. Né? Se ele passar na minha frente, eu atropelo. Né? E assim, com total tranquilidade. Não por raiva, nem ódio. É só por uma questão de higiene ambiental. Né? Limpar o planeta desse tipo de ser. Só por isso. Mas sem raiva, sem ódio, enfim. Mas, já não percebeu. Brincadeira. Não atropelaria, não. Mandaria alguém atropelar. O que acontece? Erro que a gente cometeu na época, que a gente ainda era sócio e amigo. Abrimos uma filial, uma matriz. 4 meses depois, a gente pegou dinheiro emprestado no banco e abrimos uma filial. A matriz era em Taguatinga. E havia necessidade de abrir uma aqui na Asa Sul, em função de condomínios, um monte de coisa. Abrimos na Asa Sul com 4 meses com dinheiro emprestado. Começou um monte de clientes da região de Sobradinho e Planaltino. 2 meses depois, filial Sobradinho. Conseguimos a Ambev no Gama, que na época a fábrica era lá, né? Hoje é só distribuidor. Começou a ter necessidade do Gama, abrimos a filial no Gama. Em um ano, nós tínhamos 11 filiais, uma em Goiânia, uma em São Paulo, uma em Belo Horizonte e as outras aqui em Brasília. O que aconteceu em menos de 2 anos? Quebramos. O que a gente quebrou? O grosso do nosso dinheiro vinha de um cliente só, Ambev. Mudou a diretoria da Ambev e a nova diretoria decidiu: não pagaremos mais ninguém, quem quiser que ponha na justiça. O que aconteceu? A gente tinha uma venda de 3 milhões de reais por mês para a Ambev. Decidiu não comprar mais, mas não foi só isso. 2 pedidos anteriores, que totalizavam 6 milhões, ela decidiu calotar. Ela decidiu não pagar. E aí? Quebrou. Com 2 anos e 1 mês. Pelo menos a gente saiu da estatística do Sebrae. O Sebrae divulgou uma informação que é legal. O Brasil é o país mais empreendedor do mundo, e é verdade. É o país que mais abre empresa todos os anos, no mundo. E olha que é burocrático abrir uma empresa aqui. Leva 4 meses. Só que o Sebrae não divulga a segunda parte da informação. A maioria das empresas quebra antes de 2 anos. 80%. A gente pelo menos quebrou com 2 anos e 1 mês, né? A gente saiu da estatística. Mas isso seria o crescimento sustentável, a rentabilidade adequada. Não é certo você crescer, abrir filiais com o dinheiro dos outros, porque você vai ter que pagar juros. E os juros aqui é abusivo. Então, quer dizer, não adianta. Tem algo que você não planejou, uma ameaça que se transforma em ponto fraco, você quebra. E isso é rentabilidade adequada. Quer crescer? Cresça com o seu próprio dinheiro. Não tem como crescer? Não cresce. Paga. Com o tempo, você vai entendendo melhor o mercado e pensando em outras estratégias. E isso é rentabilidade adequada. Então, características. Tem que ser baseada nos resultados da análise do meio. Dificilmente o empreendedor brasileiro analisa um ambiente em que vai montar uma empresa. Qual é o motivo que o brasileiro monta uma empresa? Isso racha de vender. Eu amo esse produto. Eu tenho experiência nesse segmento. Essas 3 razões são as razões da falência. Eu abri porque eu tenho experiência, não significa que eu vou atrair clientes. Eu abri porque comida, medicamento racha de vender, não significa que a minha farmácia, meu restaurante vai rachar de vender. Eu abri porque eu gosto, então beleza, toma uma cachaça, tu vai abrir um bar, tu vai levar seu bar à falência. Você vai consumir a cachaça toda lá de dentro. Então quer dizer, por que eu tenho que abrir uma empresa? Como? Eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado numa área geográfica escolhida e perguntar, futuro cliente, o que você deseja? As respostas que a gente vai escutar são de negócios que a gente jamais pensou abrir. Mas se eu abrir com base na pesquisa, eu já começo tendo o quê? Cliente.
Esse é o ponto de partida. Pô, mas tu é administrador, formado, pós-graduado, doutor, mestre, enfim, tem toda essa experiência, quebrou? Sim, porque a administração de verdade a gente aprende na prática, não é na teoria. E na prática você vai se encantando com as oportunidades que vão aparecendo. E outra, você faz acreditando. Só que você tem que também tem que ter o pé no chão. Depois que eu passei por essa experiência, que eu comecei a fazer o quê? Consultoria para as empresas não cometerem o mesmo erro. Eu comecei a ensinar para as empresas o que não fazer. E como que eu aprendi? Fazendo. Entendeu? Então, assim, eu comecei com consultoria. Então, sempre tem que ser com base em análise do ambiente, pesquisa de mercado. Tem que criar vantagem competitiva. Qualquer planejamento que não passe a ideia para o cliente na execução de que a empresa é melhor que as outras, não vai gerar repercussão nenhuma. Tem que ser viável e compatível com os recursos da empresa, sem usar ou usando o mínimo possível o capital de terceiros. Promover o envolvimento e compromisso das pessoas envolvidas. Não adianta o planejamento tudo ser perfeito se as pessoas não acreditarem nele e executarem. Obedecer a princípios e valores da empresa. Tem muita empresa que define: defendemos o meio ambiente, mas a fábrica emite poluente na atmosfera. Então, quer dizer, e o cliente percebe, o cliente vai atrás disso hoje. Vocês lembram há pouco tempo que algumas empresas foram denunciadas por fazer testes dos seus produtos em animais? Uma delas, por exemplo, Michael Kors. Michael Kors é super famosa em relógios masculinos e femininos, bolsas, etc. Michael Kors, na época, foi denunciado por fazer testes do metal dos relógios quente e líquido ainda sendo jogado em pele de animais para ver reação alérgica. Então, quer dizer, qual é a pessoa que vai permitir que um relógio derreta no próprio pulso para ver se vai ter reação alérgica? Então, quer dizer, essas empresas começaram a ser denunciadas e as vendas caíram. Só que o problema é que o consumidor de alguns países tem memória curta. Então, quer dizer, fica indignado com uma coisa a princípio, depois esquece, depois passa. E por fim, ser criativo e inovador. Assim, se uma empresa não for criativa e inovadora, certamente ela também não vai sobreviver no século XXI. Então, se a banca perguntar quais são os objetivos de um planejamento estratégico, os focos de um planejamento estratégico atual, é até aqui. Mudando de assunto, quais são os capítulos de um planejamento estratégico? Isso é obrigatório em qualquer prova. Saber de cor e na sequência. Aqui tem um esquema que não tem todos os capítulos, é só para ilustrar o seguinte. Vocês estão percebendo que a cada capítulo tem uma seta vermelha aqui embaixo, retroalimentando a informação. O que esse símbolo aqui, essa imagem significa? Que cada capítulo desse é sequencial, mas eu tenho que avaliá-los continuamente, se for necessário, modificá-los quando for necessário. Eles não são fixos. Por quê? Por uma razão óbvia que eu já expliquei. O planejamento estratégico é de longo prazo. O que garante que no longo prazo permanecerá do jeito que eu escrevi há 5 anos? Então, quer dizer, ele tem que sofrer modificações. Quais são os capítulos obrigatórios de um planejamento estratégico? O primeiro deles, visão e missão. E junto dos valores. Os 3 primeiros capítulos geralmente vão na primeira folha do planejamento. Como eu já expliquei, mas agora fechando de vez. Visão é a declaração da direção que a empresa pretende seguir, aonde ela quer chegar. Como eu citei, ser a maior da América Latina em 5 anos. Visão. Missão é o que eu vou fazer para chegar lá. Então, missão: oferecer aos nossos clientes o melhor preço, o melhor atendimento. Você está querendo dizer que se você fizer isso, você atinge a visão. Valores: as causas que a empresa defende, o meio ambiente, a questão ética, a questão de relacionamentos e por aí vai. Isso definido, a gente consegue escrever o resto. Sem isso definido, não tem o resto do planejamento, porque o resto do planejamento é para fazer isso acontecer. Então você imagina no caso da Coca-Cola, que são 3 barças de planejamento, todos com base na primeira página. Então, se a primeira página for definida errado, o resto do planejamento inteirinho está errado. Que capítulos vêm depois disso? Aí vem, aqui está terceiro, porque eu não incluí valores aqui, porque os valores não são obrigatórios, tá? São recomendados. Mas vamos para o quarto ou terceiro. Se a gente tirar os valores, vira terceiro. Análise do ambiente externo e ambiente externo, interno e externo, que a gente chama de análise dos ambientes. Esse, sem dúvida alguma, em relação ao volume de páginas, é o segundo maior capítulo de um planejamento. Numa proporção, se o planejamento tiver 1000 páginas, 400 é só para esse capítulo. O que é a análise do ambiente interno e ambiente externo?
Ambiente interno não é necessariamente o que está dentro fisicamente da empresa. Ambiente externo não é necessariamente o que está fora, fisicamente. Ambiente interno é aquilo que eu já tenho, pontos fortes e pontos fracos. Aquilo que eu já tenho pode ser em relação à parte de dentro da empresa, mas pode ser em relação à parte de fora também. Tenho clientes, clientes são externos, não estão dentro da empresa. Mas se eu já tenho, é interno. Ambiente externo é aquilo que ainda não aconteceu, mas pode acontecer. Nossas oportunidades e ameaças. Então, como é que eu faço essa análise dos ambientes? Eu posso analisar esses ambientes, por exemplo, apenas pelo ponto de vista político, econômico, social, cultural? Não, eu tenho que analisar por todos os pontos de vista correlacionados. Então, por exemplo, a gente vai montar a nossa matriz SWOT, que depois eu vou detalhar, os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, em várias áreas. Uma pessoa sozinha consegue elaborar esse capítulo do planejamento? Não. Você vai precisar de, no mínimo, um economista, um administrador, um sociólogo, um pedagogo, um contador. Você vai precisar de várias profissões, que são várias análises em vários setores. Isso dá um calhamaço de informações gigantesco. Eu sei que vocês têm na memória que a imagem da matriz SWOT é uma folha com 4 quadrantes. Você preencher ali na mesma folha. Não. Cada quadrante daquele são centenas de páginas detalhadas. Só que a gente pode fazer um resumo específico numa única folha com 4 quadrantes. Mas o detalhamento de cada quadrante, ponto forte, ponto fraco, oportunidade e ameaça, é um calhamaço de informações. Isso vai para o planejamento. Por que é importante analisar ambientes no planejamento estratégico? Porque aí nos dá base para o próximo capítulo, que é a análise da situação atual. Quando eu analiso os ambientes, aí sim eu vou analisar a situação atual da nossa empresa. Aqui a gente está falando da nossa empresa internamente. Nossos produtos, nossos funcionários, nossa localização, questões internas mesmo. Por que é importante analisar o ambiente primeiro? Para poder criar um parâmetro para ver se internamente a nossa empresa está melhor que o ambiente, pior que o ambiente ou no mesmo nível do ambiente. Dos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Então aqui vem a análise da situação atual. O que acontece? Esse capítulo não é tão grande, porque ele fala só da realidade interna física da empresa. Mas é um capítulo importante. Para quê? A partir do momento que eu analiso os ambientes, ponto forte, fraco, oportunidade e ameaça em todos os setores, e sei como minha empresa está, eu consigo imaginar futuros. Tanto é que o próximo capítulo, qual é? Imaginar todos os futuros possíveis. Se chama construção de cenários. Galera, até aqui a gente planejou alguma coisa? Nada. E até aqui, com a construção de cenários, se o planejamento tiver 1000 páginas, a gente já ocupou 890. Falta 110 páginas só para acabar o volume de planejamento. Não planejamos nada. Só que aí é que está. Entendam agora por que o nível estratégico é feito pela cúpula e a longo prazo. A preocupação do nível estratégico de planejamento não é planejar. A preocupação do nível estratégico de planejamento é levantar informações para que os departamentos e os funcionários coloquem o pé no chão e executem. Então, aqui é a construção de cenários. Quantos cenários eu vou colocar no meu planejamento? Quantos couberem? Se couberem 50 tipos de cenários, 100 tipos de cenários, você vai criar todos. Só que um cenário, por quais pontos de vista? Todos. Ao mesmo tempo, eu vou ter que falar de cenário político, econômico, cultural, mercado de trabalho, clientes, concorrentes, legislação, sociedade, cultura, tudo misturado. De novo, você vai precisar de uma consultoria enorme para conseguir criar esse capítulo, para analisar com o pé no chão isso. Quantos cenários eu crio? Quantos couberem? Mas tem que ser cenários dentro de uma possível futura realidade. Cenários malucos demais é perda de tempo. Se eu vou criar quantos couberem, no mínimo quantos? No mínimo 3. Quando a gente cria um planejamento estratégico, que é o normal, com 3 cenários, eles vão se chamar cenário ouro, prata e cenário bronze. O problema dessas palavras, que como está falando de metais e nobreza dos metais, você tende a interpretar que o cenário ouro é o melhor cenário, prata mais ou menos, e o bronze é o pior. Não é isso não. Cenário ouro é o que mais possivelmente, mais provavelmente vai acontecer. Cenário prata não é o mais provável, mas é fácil de acontecer.
Cenário bronze, o impossível, o caos, mas vai que acontece. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo rápido, embora polêmico, apenas por um ponto de vista só, na política. Vamos supor que você tem um dinheirinho para abrir uma microempresa. Hoje, outubro de 2017, é o melhor momento para você abrir uma empresa? Depende. Depende do segmento da empresa, depende do setor, depende do tamanho do investimento. Mas vamos lá, eu tenho 100 mil reais, que não é muito dinheiro, e quero abrir, por exemplo, uma padaria. Padaria não dá com 100 mil reais. Um salão de beleza. Um salão de beleza top dá para abrir. Será que é o melhor momento hoje? 1º de outubro de 2017? Vamos lá. A gente está num ano pré-eleitoral. Ano que vem, eleições. Na opinião de vocês, quem provavelmente... Eu não estou perguntando em quem vocês vão votar. Estou perguntando, na sua opinião, quem vai ganhar. Quem provavelmente será o próximo presidente da República? Opções que nós temos: Luiz Inácio, se pudesse candidatar, Bolsonaro, Marina Silva, essa não vai, Dória, Ciro Gomes, e talvez o PMDB lance o atual ministro da Economia, o Meirelles. E aí, na opinião de vocês, quem ganha? Vamos lá, primeiro possível cenário. Olha só como é que a análise de cenário é feita, só que, claro que falando rapidamente. Primeiro possível cenário, Lula poder se candidatar, provavelmente ele ganha. Mas não ganha fácil. Vai ter um segundo turno bem disputado. Você concorda que a pessoa que vai redigir cenários, ela tem que ser totalmente isenta de emoções? E não é difícil? Na política já é difícil. Eu estou falando que o cenário é só na política? Não. Política, economia, inflação, comportamento do consumidor, sociedade, comunidade. Você leva suas opiniões em consideração, gente. A gente é humano, a gente tem emoções. Mas a pessoa responsável por compor cenários tem que ser fria, imparcial. Ela tem que avaliar as informações de acordo com o contexto, não de acordo com a opinião. Percebe a dificuldade que é construir um planejamento correto? Porque como a maioria constrói cenários com base nas suas emoções, o resto do planejamento vai dar errado. O que garante que a sua emoção é que está correta? Entende? Então, assim, ainda voltando para o exemplo político. Cenário ouro, Lula presidente, é o mais provável, se ele pudesse candidatar. Cenário prata, Bolsonaro presidente. É o segundo caminho que o Brasil vai tomar se o Lula não se candidatar. Cenário bronze, qual seria? Marina Silva presidente. Lula presidente. Ele terá um problema enorme pela frente em função de todas as investigações, toda a corrupção, etc. Bolsonaro presidente. Terá um enorme problema pela frente pela falta de popularidade de parte da população. A parte que vota nele, o Bolsonaro também não é popular para essa parte. Só que é uma parte que quer mudanças radicais, que está cansada do jeito que está. Num cenário bronze, por exemplo, viveríamos uma situação dessa, como já estamos vivendo. Isso significa o quê? Que o bronze, que parece ser um impossível e o caos, pode se tornar real. Marina Silva, eu não vou colocar aqui minha opinião política a respeito dela, mas eu não acredito, eu ainda, que será uma boa gestão. Não por falta de competência, não por falta de escola, porque ela tem, mas por falta de experiência como gestora pública. Ela nunca gerenciou nada. Mas o Lula também nunca tinha gerenciado. A Dilma também não. E deu o que deu. Então, quer dizer, o Bolsonaro só foi deputado. Não foi prefeito, governador. Não teve sobre a sua responsabilidade o executivo. Entende? Lula já teve, deu o caos que deu. Bolsonaro nunca teve, Marina também não. Então, quer dizer, percebe? Agora, Marina pode ganhar? Pode. É o menos provável dos três. Mas um escândalo que impeça o Lula de se candidatar, as prováveis ações na justiça que irão explodir no começo do ano sobre Bolsonaro, talvez impedindo de se candidatar, Marina cresce. Então, quer dizer, eu tenho que levar isso em consideração. Ao abrir uma empresa hoje, voltando no foco, nesse caos todo que a gente vive de sociedade multidividida em múltiplas opiniões, com Lula presidente, é melhor abrir a empresa agora? Pode abrir. Vocês acham que o Lula, ganhando, não vai querer fazer de tudo para mostrar que tudo era mentira? E não vai fazer uma gestão redondinha, pelo menos no primeiro ano? Vai. O que vai impedir a gestão redondinha do Lula no primeiro ano? Todas as críticas que ele vai receber e as causas na justiça que explodirão para queimá-lo no primeiro ano. Se ele sobreviver a isso, vai ser uma excelente gestão. Se você pensar em concurso público, qual foi o presidente que mais concurso público teve? Lula.
Percebe? Será que é tão ruim assim? Não estou defendendo o Lula não, pelo amor de Deus. Bolsonaro. É melhor abrir uma empresa hoje se o Bolsonaro for presidente? Não. Eu não sei economicamente como é que esse país fica com o Bolsonaro. Pode ser bom, pode ser péssimo. Hoje, todo mundo está contra o Michel Temer, não está? Com razões para isso, eu também. Mas vai negar que em 1 ano e meio, depois da saída da Dilma, o Brasil não melhorou em vários aspectos econômicos. Melhorou. O Brasil voltou a empregar carteira assinada. O nível de emprego de carteira assinada de hoje, outubro, 1º de outubro de 2017, é o mesmo nível resgatado lá de 2012. Porque de 2012 para cá só teve desemprego, voltou a crescer. A gasolina está 4,20, estava 4,20, já pode olhar em vários postos que já voltou para 3,95, 3,90, tem posto até 3,77. Então 3,69 já achou, né? Então quer dizer, percebe, não gosto do Michel Temer. Não gosto do Michel Temer. Mas você não pode falar que administrativamente não tem sido uma boa gestão. Tem. Quem vai crescer com isso? Meirelles, que é o ministro da Fazenda dele, que é provavelmente candidato do PMDB. Só que Meirelles ainda não é do PMDB, mas tem o prazo para mudar de partido. Meirelles é candidato. Ele ganha? Não, porque não tem popularidade. Quem elege o presidente são as massas. E o Meirelles não é popular. Mas vai saber a estratégia de marketing que não vai ser feita. O que eu quero dizer com essa miscelânea toda de informações que eu joguei para vocês? Que aparentemente eu fugi do assunto, mas não. Para construir cenários eu tenho que pensar em tudo isso. Pensar nos extremos, nas polêmicas, nos posicionamentos, nos pontos de vista, na influência que essa foto desse cara espalhada pelo Brasil no Museu de Arte Moderna do Estado de São Paulo pode vir a ter em produção de novos produtos, novas ideias, novos comportamentos. Entende? Por isso que eu fui colocando dessa forma. Aparentemente parecia que eu estava provocando vocês, estava para ter opiniões múltiplas. Não. É para mostrar como que um planejador tem que pensar em construir cenários isento, imparcial. Como é difícil fazer isso? Aí sim a gente vai para a formulação da estratégia. Ufa, até que enfim, que até agora a gente não tinha falado de estratégia no planejamento de estratégia. O que é essa formulação da estratégia? Gente, para pensar. Pessoas de cúpula que estão sentados nas suas cadeiras importantes de presidência de empresa sabem o que acontece em detalhes lá dentro? Não. Então as estratégias que essas pessoas vão criar são pontuais, detalhistas, ponto a ponto, setor por setor, ou são genéricas? Por isso que é o menor capítulo do planejamento depois da introdução. A formulação das estratégias são frases curtas para cada cenário criado. Se eu criei 50 cenários, 50 frases curtas definindo como será a empresa nos próximos 5 anos. Sem detalhe. Não há riqueza de detalhe na formulação da estratégia de um planejamento estratégico. Olha que contraditório. Mas sem você escutar isso e sem ler, você vai para a prova e cai a seguinte pergunta. É correto afirmar que todos os detalhes estratégicos são pontuados num planejamento chamado de estratégia. O que você põe? Fácil. Correto. E crente que acertou. Você já responde comemorando. Ufa, uma questão a menos. Gabaritei essa questão. Sai da prova com a autoestima elevada. Vai à noite ver o comentário do professor lá na internet das escolas aí. Gabarito. Errado, galera. Por causa disso, aí já começa. Meu Deus, aonde eu vou chegar? Né? Enfim. Então o que acontece? Planejamento estratégico é o que menos formula estratégia. Rapidinho, só concluir a linha de raciocínio. Aí o que acontece? A partir do momento que se coloca frases curtas, poucas palavras, 1 página, 2 páginas no máximo para cada cenário, o que a cúpula faz? Definir um orçamento. Esse orçamento vai ser detalhado para cada atividade que será executada? Não, eles não definiram atividade nenhuma. Aqui é um orçamento geral. Temos 3 bilhões de reais para investir no planejamento estratégico desses próximos 5 anos. Só. E é para cada cenário. Oi? Para cada cenário. Para cada cenário. Eu posso definir mais ou menos dinheiro em função dos cenários. Porque se eu já imagino um cenário positivo em que no primeiro ano eu vou rachar de vender, eu vou ter mais dinheiro para concluir esse planejamento nos próximos 4 anos. Percebe que isso aqui é genérico, porque a distribuição de cada centavinho que a empresa vai ter disponível vai vir em qual planejamento? Tático. É o tático que vai definir a distribuição financeira para a realização do planejamento. Passou o orçamento, qual que é o último capítulo? Cronograma. Aonde é desse jeitinho que está aqui na tela. Aqui é um cronograma de uma empresa real. É uma simples planilha de Excel, falando 1 ou 2 páginas no máximo. Onde a gente vai colocar como cúpula o seguinte: atividades. Apresentar o projeto ao consumo. Realizar reuniões setoriais.
Planejar e realizar os eventos públicos. Aí a gente coloca que mês se pretende implementar isso. Só um mês. Aqui tem a data certa, tempo de duração de cada atividade, responsáveis por cada atividade. Olha aqui, ó. Realizar reuniões setoriais para a divulgação do trabalho. Com quem serão essas reuniões? Que tipo de trabalho será divulgado? Esse detalhamento a cúpula não põe, a cúpula nem sabe. Ela coloca isso como sendo ideal que seja feito. Entende? Planejamento concluído. O que a cúpula faz agora? Gerentes, reunião para apresentarmos o planejamento para os próximos 5 anos. Sentamos numa mesa oval gigante, a diretoria apresenta os slides e dá uma cópia do planejamento para cada gerente, para dar uma lida, e começa então o debate. Gerentes, o que cada um de vocês irá realizar para tornar isso real? Aí o gerente já fala, peraí, o gerente de vendas, beleza, vocês colocaram ser a maior da América Latina em 5 anos, isso é impossível. Por quê? 3 concorrentes novos surgiram no mercado, a gente está perdendo o mercado, a gente está ocupando apenas 5% dos potenciais clientes. Aí a cúpula, é mesmo? Precisamos rever esse objetivo. Na realidade, o que a cúpula tinha que ter feito? Antes de pensar na visão e missão, ter já perguntado para o gerente se aquilo que se pretende colocar no papel é real. Aí, com base nisso, se faz o planejamento. Aí chama o gerente de novo para apresentar. Aí o gerente, não, beleza, dá para fazer isso daí sim. Vamos vender 5 milhões de reais em 5 anos, por isso a gente é líder. Aí produção, vamos produzir 500 mil peças então para vender 5 milhões. Aí compras, então a gente tem que comprar tantas peças dos fornecedores X, A, B e C, para tornar isso real. Só que A, B e C está caro. Tem um fornecedor novo na China que faz mais barato, a gente pode comprar dele, vou ligar para ele para ver. Percebe? Aí vem o planejamento qual? Tático. No tático vem o detalhamento da estratégia, que cada setor vai executar. Mas isso é feito com total autonomia e individualidade? Não. Os setores definem, os gerentes definem, e tem uma nova reunião com a cúpula, para eles falarem para a cúpula o que pretendem fazer. Aí começa a se definir até nos centavos qual é o orçamento para cada atividade, qual a atividade que vai ser realizada pelo departamento inteiro e por cada indivíduo. Com base no planejamento para cada indivíduo, o que se realiza? Planejamento operacional. O gerente chama cada funcionário isoladamente, olha, você tem que vender até o final do ano R$1 milhão, mas vamos dividir isso. Vai ser R$500 por semana, no primeiro mês, no segundo mês aumenta, é assim que você tem que fazer. Quero de você toda sexta-feira, o que você pretende fazer para atingir esse objetivo? E aí vem o planejamento operacional. Ficou claro a distinção? Só que você tem que saber de cabeça, na sequência, o nome dos capítulos do planejamento estratégico. Visão, missão, valores, análise dos ambientes, análise da situação atual, construção de cenários, formulação da estratégia, orçamento e cronograma. 9 capítulos. Isso já foi tema de 2 redações dos últimos 4 anos. Só não lembro as bancas e os cargos. Mas era para o candidato explicar quais eram os capítulos do planejamento e as suas definições. Isso numa redação. Diga. Da forma que a gente entendeu agora o planejamento, parece que ele vai e volta da cúpula, por exemplo, né? Ele não é uma coisa bem da cúpula e vai descendo. Ele vai para o operacional, aí volta, é outros cenários, aí volta para a cúpula. Ele não vai e volta o tempo todo. Do jeito que você colocou, parece que ele fica indo e voltando toda hora. Não. A cúpula pega informações dos setores, do mercado, contrata uma consultoria de mercado, pensa e põe no papel. Põe no papel e apresenta. Há um primeiro debate. Nesse primeiro debate, algumas correções podem ser feitas. Corrigiu? Bora andar. Se a gente ficar o tempo inteiro discutindo, não executa. Aonde vão começar as correções? No meio da execução. Aí a cúpula pode estabelecer reuniões trimestrais ou quadrimestrais para o debate do andamento do planejamento. Se não surgir uma situação emergencial, que alguém procure a cúpula para falar de algum problema, a cada 4 meses se revisa. Entendeu? Só que o tático, ele é médio prazo, é anual. Então, qual tem que ser o período de revisão contínua do nível gerencial? Mensal. Todo mês revisa para ver se está atingindo. O operacional não é curto prazo, não é semanal, quinzenal. O que cada trabalhador tem que fazer ao final de cada dia? Ver se está atingindo aquilo que se programou para a semana. Aí você tem as revisões, mas aí as revisões são particulares de cada responsável. A cada 3 ou 4 meses você estabelece uma reunião da cúpula com os gerentes para um acompanhamento ou modificações. Senão não executa. Professor, eu posso falar que o planejamento estratégico é a mesma coisa que o plano de negócios? Não. Plano de negócios é algo pontual para um produto que eu quero lançar,
para um evento que eu quero realizar. Eu quero abrir uma empresa, eu vou fazer um plano de negócios, que é um embrião. Quer ver uma analogia clara? Quando você se formou no teu curso, você teve estágio 1, estágio 2 e TCC? Não? Você fez o quê? Eu sou dentista. Ah, não, então realmente não teve. Em carreiras administrativas e outras carreiras, você tem estágio 1, que é o pré-projeto. Você tem estágio 2, que é a conclusão do pré-projeto. E você tem o TCC. Você passa um ano fazendo estágio 1 e estágio 2 para ser um embrião do TCC. Fazendo uma analogia, eu posso dizer que, dentro da pergunta que você fez, uma parte seria o pré-projeto, a outra seria o TCC. Então, assim, a gente vai avaliando isso continuamente, mas um plano de ação é o pré-projeto. O planejamento estratégico é o TCC. Perfeito. Tá? Então, uma outra analogia. Quando você vai apresentar um trabalho na faculdade, você pode apresentar um artigo científico ou um TCC. Fazendo uma outra analogia, o plano de ação é um artigo científico. O TCC é o planejamento estratégico. Até em termos de volume e foco. Professor, quando a gente está fazendo uma prova que perguntava alguma coisa sobre isso, mas envolvendo o slogan da empresa. Não, o slogan já vai mais para o marketing. Claro que no slogan ele tem que refletir uma ideia para alguém específico, para quem a gente quer direcionar o slogan, da visão e missão. Se eu quero vender a imagem da empresa, um slogan pode ser criado para vender a imagem de um produto. Então, assim, generalizar slogan como componente de capítulos de planejamento, não. O slogan é uma ação de marketing para divulgar para alguém algo que eu desejo, de forma resumida. Eu quero divulgar a visão e missão para o mercado, porque a visão e missão da minha empresa é bem legal. Crio um slogan para colocar nas peças publicitárias, mas o slogan não é obrigatoriamente parte de capítulos de planejamento. Tá? Tranquilo? Bom, dito isso, questões. Análise do ambiente interno, o estabelecimento de objetivos e a escolha das estratégias são atividades inerentes ao processo de planejamento? Esse é o tipo de questão, percebe que são várias coisas citadas. Não responda nunca de bate-pronto, volta nelas, uma por uma. Então, ó, atividades inerentes ao processo de planejamento. No planejamento, eu analiso o ambiente interno? Sim. Eu estabeleço objetivos? Sim. Eu escolho as estratégias? Sim. Então a questão está o quê? Correto. Quando você desmembra, fica bem mais fácil. Acerca dos planejamentos estratégico, tático e operacional, bem como da estrutura e do controle organizacional, julgue os itens. A participação da organização no mercado, bem como a dos clientes e dos produtos e serviços no seu faturamento, são elementos importantes para a construção de uma análise de desempenho organizacional? Parei por aí. Um de cada vez. Sabe qual é a dificuldade para olhar para isso e responder de bate-pronto? Primeira dificuldade, está chegando perto da hora do almoço. Segunda dificuldade é domingo. Mas a pior, falta de vocabulário. Quando você começa a ler revistas e artigos sobre administração, isso aqui fica mais claro, mesmo sem ter estudado. Mas vamos ler, de novo. A participação da organização no mercado, bem como a dos clientes e dos produtos e serviços no seu faturamento, são elementos importantes para a construção de uma análise de desempenho organizacional e permitem identificar os pontos fortes e fracos da organização, o que contribui para a construção de uma matriz SWOT. Certo ou errado? Por que está errado? Eu não vou olhar os pontos fortes e fracos, vou olhar as ameaças e as oportunidades. Também. Eu tenho que olhar os 4 para a matriz SWOT. Aqui está citando os 4? Não. Ah, raiva. Né? O texto está bonitinho, está tudo legal, está tranquilo, está favorável, mas está errado. Por exemplo, ele analisa esse último foco e frustrar. Por exemplo, eu marquei como certo. Por quê? Para mim a questão, ela está incompleta, ela não está errada. Então olha só, dica para vocês. Principalmente no CESP, tá? Essa dica. Mas vale para as outras bancas também. Quando a questão é sobre uma definição teórica, se está incompleto, está errado. Porque a definição tem que ser completa. Entende? Ela perde o sentido se ela for pelo meio. Quer ver? Rapidinho. Olha só, a parte final. Para a construção de uma análise de desempenho organizacional, ok, e permite identificar os pontos fortes e fracos da organização, o que contribui para a construção de uma matriz SWOT. Ponto forte e ponto fraco não contribui para construir a matriz SWOT. É a matriz SWOT. Não é um acessório.
é essencial, junto das oportunidades e ameaças. Só ponto forte, ponto fraco também não. Wendel, não está falando do só, concordo, não está falando do só. Mas a questão é o contribui. Tá. Não contribui. Aí qual uma palavra? Executa. Então se tivesse executar, por mais, Faz acontecer. por Entendeu? mais que não estivesse completa, aí poderia marcar tudo correto? Coloca a pergunta como cairia em prova. Vamos Não, simular. por exemplo, se ao invés de organizar, eles tivessem executar, por mais que não estivesse completa a questão dos pontos. Tá. Ao invés de o que contribui, ficaria como? executar. O que executa a função matriz forte continuaria errado. Porque está limitando o ponto forte e o ponto fraco. Cadê as oportunidades das ameaças? Embora a frase anterior não limite, mas aí você está falando, o que executa, aí faltou oportunidade de ameaça. Porque a matriz forte tem que ser completa, senão não é matriz forte. Entende? Vamos ler de novo ela inteira? A participação da organização no mercado. O que é participação de mercado? O mercado tem 100 clientes, eu tenho 10. Isso é a participação do mercado. Bem como a dos clientes e dos produtos e serviços no seu faturamento. São elementos importantes para a construção de uma análise de desempenho organizacional. Se parar por aqui, perfeito, corretíssimo. E permite identificar ponto forte e ponto fraco. Quer ver uma outra análise da mesma questão que ninguém fez? Eu acho que ninguém fez. Participação da organização no mercado. Isso é ponto forte, fraco, oportunidade ou ameaça. A nossa participação no mercado sendo boa é ponto forte, porque já existe. A nossa participação sendo ruim é ponto fraco, porque já acontece. Então, a participação da organização no mercado pode ser um ponto forte ou fraco. Bem como a dos clientes e dos produtos e serviços no seu faturamento. Pode ser um ponto forte ou fraco. Só que se você comparar as duas, participação da organização no mercado, isso é algo fixo ou é variável? Tem que variar, tem que crescer sempre essa participação. Ou diminuir se a ideia for do downside. Agora aqui, ó, participação dos produtos e serviços no seu faturamento, isso já ocorre hoje. Percebe que eu posso fazer uma outra interpretação aqui, forçando um pouco a barra, de que participação da organização no mercado, embora eu já tenha, mas como é algo que é flutuante, isso é uma oportunidade ou uma ameaça. Quando eu falo de faturamento de produtos e serviços, na minha folha hoje, isso é ponto forte ou ponto fraco. Eu tenho um exemplo acima que pode, pelo autor da questão, ser ligado à oportunidade e ameaça, e o exemplo abaixo ser ligado a ponto forte e ponto fraco. Sendo que o resto do enunciado só cita o quê? Ponto forte e ponto fraco. Não falou de oportunidade e ameaça. Professor, mas se você observar, ele não está falando que os pontos fortes e fracos contribuem, está falando que identificar os pontos fortes e fracos contribui, até que vai estar até no singular, contribui. O que eu faço sempre é me colocar no lugar da banca para tentar justificar o gabarito dela quando couber essa justificativa. O que o CESP, aqui no caso, teria pensado para manter o errado disso? A única interpretação que ele poderia ter feito, eu me colocando como advogado de asa, é essa. Agora vamos para uma outra pergunta. Wendel, você concorda com esse gabarito? Você colocaria na prova com mais de um estado desse gabarito como errado? Não, também colocaria correto. Só que vocês sabem que não adianta só estudar a matéria. Você tem que estudar a matéria, entender como a banca pergunta e responder de acordo com o que a banca deseja. Então, também depender da banca. Por exemplo, se fosse STC, eu já fiz questão que eu vi que ela não estava completa. Mas não era por isso que ela estaria errada, entendeu? No caso do CESP, você pode colocar tudo que é incompleto como errado. Lembra que eu falei? No caso do CESP, a maioria das incompletas estão erradas. Às vezes eu frisei no caso do CESP. São externos porque ainda não aconteceu. Por exemplo, eu tenho a ameaça de uma greve dentro da empresa. Você interpretaria isso como interno porque é uma greve dentro da empresa, mas não, é externo, ainda não aconteceu. É nesse sentido que você tem que filtrar. Já acontece? Interno. Não acontece? Externo. Beleza? Então, quer dizer, para tentar justificar o errado definitivamente, primeiro que não citou todos os elementos da matriz SWOT, embora não esteja limitando só esses dois, mas para a matriz SWOT existir tem que ter os 4. Ok? É a explicação mais curta que eu posso dar para justificar o errado. A mais filosófica para justificar o porquê do errado. Eu posso interpretar a participação da organização não como atual, mas como a futura. Se é algo futuro, é oportunidade de ameaça. E o enunciado não citou oportunidade de ameaça no final para fazer o link para a primeira frase. E aí a questão é errada. Entendam sempre uma coisa. Alguém que pretende fazer STM, ABIN ou MPU, isso vai ser CESP. Os 3 vão ser CESP. Todo mundo, né?
Quem vai fazer TRT, TST, Câmara Legislativa e TRF, analista, vai fazer MPU, STM e ABI. Entenda uma coisa, existe uma hierarquia no planeta. O candidato queimando no fogo do inferno. Bem acima e muito acima, Deus, sempre. Né? Não, Deus. Acima de Deus, o STF. Acima do STF, o CESP. E acima do CESP, o Renan Calheiros. Então essa é a hierarquia. Né? Renan Calheiros, CESP, STF, Deus e o candidato. Então assim, em relação à CESP, galera, não adianta entrar com muito recurso não. Mas tem que entrar. Se todo mundo pensar assim, nenhuma questão é derrubada. Tem que entrar. Mas não adianta muita coisa não. Agora, as outras bancas já são mais receptivas a recurso. É capaz de mudar um gabarito. Eu já vi isso muitas vezes na IADES, na FCC, de gabaritos mudarem ou da questão se anular. Isso é mais comum lá. Outro, o processo de planejamento estratégico, que resulta na definição da missão e da visão de uma organização. E é complexo e dinâmico. Sim. E por isso deve ser submetido a análise continuamente. Já fizemos essa. A fim de se acompanhar a evolução das inúmeras variáveis que balizam. Como a gente já tinha visto, para ganhar tempo, questão correta. Outra, as habilidades conceituais. Olha a questão que o colega comentou, o colega ali do canto, no começo da aula. As habilidades conceituais são essenciais aos gerentes de nível tático? Não. Que são os responsáveis por interpretar os objetivos estratégicos de uma organização e desdobrá-los em planos operacionais? Primeira frase, tu vai direto, não. Quando lê o resto, você já... Peraí. Concorda? As bancas são criadas para vocês reprovarem. Nunca esqueçam isso. Para ser aprovado é vestibular. Né? Concurso é para ser reprovado. Sempre vai tentar criar uma confusão na cabeça de vocês. O que acontece? Vamos lá, por partes. As habilidades conceituais são essenciais aos gerentes de nível tático. Se eu sou gerente de nível tático, no dia a dia eu me relaciono muito mais frequentemente com a cúpula ou com o orelha? Orelha. Então, um gerente de nível tático, ele tem que ter mais habilidades do que técnicas para ensinar o orelha a ser o melhor orelha. Vai ficar feio falar isso. Vai ensinar um nível operacional a trabalhar melhor. Pronto. Habilidades conceituais é quando esses gerentes são de alta cúpula. Então a primeira frase está errada. Que são os responsáveis por interpretar os objetivos estratégicos de uma organização? Isso está certo. Não. Gerentes são responsáveis por interpretar para criar um planejamento tático. Lembra? Vai ter a reunião da cúpula com os gerentes para eles criarem o tático. E desdobrá-los em planos operacionais. Muita gente acha que isso está errado. Isso está certo. Porque é do planejamento tático que o gerente desdobra em planos operacionais. Então, qual é o único erro da questão? Habilidades conceituais são essenciais ao gerente de nível tático. Habilidades técnicas. Aí ficaria correto. Então, nesse caso, a questão realmente é errada. E aqui seria habilidades conceituais? Conceituais também. Conceituais e tem outro nome, abstratas. Olha que estranho, habilidade abstrata. Mas é porque? De pensar no futuro a longo prazo. Habilidade abstrata. Diga. Habilidade conceitual é só do planejamento estratégico. Cúpula. Os outros dois é habilidade técnica. Para ficar mais claro, para você nunca mais esquecer, conceito não está no nível do pensamento? Então assim, a cúpula mete a mão na massa? Não. Então eles pensam filosoficamente sobre as coisas. Conceitos. Quem é que mete a mão na massa? Nível operacional. Então, para meter a mão na massa, você não tem que ter a manha? Para ter a manha, não tem que ter a técnica? Conceitos técnicos. O que estiver mais perto do operacional é técnico, o que estiver mais perto da cúpula é conceitual. Beleza? A habilidade técnica é esse nome de habilidade operacional? Perfeito.